Nós vamos conversar agora com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, para repercutir os assuntos do momento, como a relação dos partidos da base, de partidos do Centrão com o governo, pretensões políticas, eleições 2026 e um balanço sobre a gestão dele. Tudo bem, ministro? Mais uma vez, bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Olha, ministro, vamos... Desculpe, contigo a palavra. Não, primeiro cumprimentar você, cumprimentar até a todos que estão nos assistindo nesse momento. Desde já, um Feliz Natal para todos que fazem a CNN Brasil. Ministro, vamos começar ali do final, que é o balanço desse ano, né? O senhor acompanhou um ano aí tumultuado para o governo, mas que ainda assim rendeu ao presidente, ao governo como um todo, vitórias, sobretudo no Congresso Nacional. Por muitas vezes também uma relação que se apoiou no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter decisões que geraram contrariedade no governo, a exemplo da derrubada do IOF. Como é que chega o governo diante dessas relações entre os poderes, na sua avaliação, em 2026? E qual é o dever de cada um do ministro? Eu sei que na reunião o ministro Sidônio repassou a vocês, mais uma vez, a necessidade de falar sobre o governo do Brasil e de cada um tentar expandir para além dos seus ministérios o que o governo tem promovido. Olha, Tainá, primeiro é importante que a gente possa fazer uma reflexão do momento desafiador que foi o ano de 2025 para o Brasil. Primeiro, nós tivemos um grande tensionamento institucional com o governo americano, com o presidente Trump. A gente sabe que aquilo deixou um ambiente negativo naquele momento de muito tensionamento institucional e quis a construção política e institucional que o presidente Lula fez, teve a capacidade de ouvir, de esperar, de dialogar, orientando toda a equipe que coordenou o diálogo com os Estados Unidos. Tanto é que nós terminamos o ano muito melhor do que iniciamos nas nossas relações bilaterais com o governo americano. E mais do que isso, o impacto nas nossas exportações, na balança comercial, ela será pequeno em relação às preocupações que nós tivemos no primeiro semestre. Então isso, de certa forma, terminou contaminando também o ambiente institucional do país. Segundo, nós tivemos a prisão de um ex-presidente da República. Inegavelmente, isso interfere nas relações com o Congresso Nacional. As relações, elas se tensionaram em alguns momentos, porque houve, naturalmente, um debate de maior tensionamento institucional. E outro ponto importante que foi discutido foi a questão da anistia. E como a gente já vive hoje numa sociedade muito dividida, uma sociedade polarizada, que não é apenas um problema do Brasil, mas é uma questão mundial, muitas vezes as pessoas não acompanham as pautas positivas e preferem focar nas pautas negativas. Mas a nossa reflexão é que esse ano foi um ano muito positivo para o Brasil. Primeiro, fazer justiça ao presidente Davi Alcolumbre, ao presidente Hugo Motta, que teve um papel institucional importante. Para vocês terem uma ideia, mais de 96% das pautas de interesse do governo que foram encaminhadas no ano de 2025, elas foram aprovadas. A exemplo do imposto de renda, onde mais de 15 milhões de brasileiros deixarão de pagar até R$5.000, aqueles que ganham até R$5.000 deixarão de pagar o imposto de renda. Isso vai ter, Tainá, um impacto fundamental na nossa economia em 2026. Significa que mais de 28 bilhões serão injetados na nossa economia, já que a população não vai precisar pagar o imposto de renda. E quando a gente analisa, Tainá, independente de ser de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, independente
da sua posição, o cidadão brasileiro, se ele fizer uma reflexão do ambiente econômico e social do Brasil, é muito positivo. Primeiro, nós estamos terminando o ano com o menor desemprego da nossa história, 5,4%. Nesses últimos 3 anos, nós tivemos um crescimento médio em torno de 3% do Produto Interno Bruto. A gente está tendo o melhor ano da história do Brasil em concessões, mais de 300 bilhões em contratos assinados no nosso país de 2025 a 2029. Concessões em portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás, saneamento, construção civil. Você lembra, Tainá, que é muito bem informada e atenta também a essa agenda econômica. Nós iniciamos o ano com o mercado precificando $1 a quase R$7. Aquilo afugentou investidores internacionais e criou um ambiente ruim na economia no início do ano brasileiro. E a gente está terminando o ano em torno do dólar a 5,40. E o mais importante, a inflação controlada. Alguns falavam que a inflação poderia chegar a 5,5%. A gente está terminando o ano com a inflação dentro da meta, menor do que todos esperavam, que isso é muito importante. A inflação menor aumenta o poder de compra do brasileiro. E dados importantes, Tainá, eu que venho lá do Nordeste do estado de Pernambuco, você que vem lá do estado também de Alagoas, sabe o que representa esse crescimento econômico para a nossa economia. Para você ter uma ideia, o Brasil voltou a sair do mapa da fome, isso é muito importante, e mais de 2,5 milhões de brasileiros saíram do Bolsa Família porque ingressaram no mercado de trabalho. E todas as perspectivas para 2026 são favoráveis. Até a taxa de juros, que hoje são taxas exorbitantes, que não, na minha avaliação, já deveria ter baixado. A nossa expectativa, Tainá, é que em 2026 a gente tenha uma queda na taxa de juros entre 12,25% a 12,5%, é o que o BC e o mercado têm precificado, e isso vai ampliar ainda mais as operações de crédito no Brasil, com mais investimentos. Eu estou muito animado, o setor portuário brasileiro batendo recordes e o setor da aviação também. Quando o presidente Lula assumiu o governo, Tainá, em janeiro de 2023, em 2022 o Brasil teve 98 milhões de passageiros. Em 3 anos do nosso governo, liderado pelo presidente Lula, nós estamos fechando o ano e uma notícia em primeira mão com mais de 130 milhões. Ou seja, foram incluídos mais de 30 milhões de brasileiros na aviação do país. Então, eu acho que foi um ano positivo, apesar das dificuldades que é inerente à democracia e ao debate das ideias no país. Você mencionou o Theo Cury, ele está aí pertinho, nos estúdios de São Paulo, passando uns dias. Eu vou jogar a próxima pergunta para ele. Contigo, Theo. Ministro, boa tarde, obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN. Aproveitando ainda essa questão política, antes da gente entrar de fato nas áreas do Ministério do senhor, queria saber, com essa mudança no Ministério do Turismo, se há expectativa de que de fato a União continue com o governo do presidente Lula também para o ano que vem, levando em consideração a possibilidade de candidatura do presidente para a reeleição. Olha, Theo, eu vou trabalhar para que os partidos do centro possam ajudar no projeto de reeleição do presidente Lula e do nosso governo. Naturalmente, respeitando a democracia interna dos partidos. Mas eu tenho procurado, nesses últimos 60 dias, dialogar com presidentes de partidos, dialogar com líderes partidários, com muitos deputados federais, senadores, que eu construí uma relação, independente da questão ideológica, uma relação pessoal. A gente tem exercitado o diálogo para fazer com que alguns partidos façam a melhor reflexão sobre as eleições de 2026. Entretanto, está muito longe ainda. A gente está tendo agora o fechamento do ano. Eu acho que a gente termina o ano de maneira positiva, apesar de todas as dificuldades que a gente observou na política, mas eu vejo um campo aí
para que o governo possa ampliar o diálogo com os partidos de centro e a gente, nos seus respectivos estados, montar palanques estratégicos que possam consolidar a reeleição do presidente Lula em 2026. Eu estou muito confiante com a reeleição do presidente Lula. Nós vamos fazer o debate do Brasil real. Se nós analisarmos todas as áreas, o governo do presidente Lula, o nosso governo, ganha em tudo, tanto na agenda econômica quanto na agenda social. O Brasil tem avançado bastante nesses últimos 3 anos e eu tenho muita convicção que a pauta agora de 2026 é uma prioridade do presidente Lula, é ampliar o combate à criminalidade e à violência no nosso país. Eu penso que esse é o debate que precisa também ser feito em 26. Nós avançamos muito bem na agenda social, estamos avançando bem na agenda econômica, todos os indicadores positivos e agora é a hora de maneira coletiva, ao lado de governadores, prefeitos, de todos, a gente poder fazer um amplo debate sobre a segurança pública, que é um debate que precisa ser feito no nosso país. Ô ministro, o senhor está falando, antes de entrar em segurança, eu queria te ouvir sobre isso também, mas o senhor estava falando aí da composição, eventualmente, dos partidos e do seu esforço para trazer os partidos de centro para a reeleição do presidente Lula. Não tem mais Tarcísio de Freitas até aqui candidato à presidência da República. Sei que o senhor tinha, de maneira independente, uma postura de apoiar o presidente Lula, mas o partido até então não. Essa entrada do Flávio Bolsonaro, e é o que tudo indica, pelo menos até aqui, Tarcísio de Freitas sendo candidato à reeleição ao governo de São Paulo, pode trazer o Republicanos para a reeleição do Lula, para o palanque do presidente Lula? Isso já foi conversado? Olha, se depender de mim, sim. Mas nós temos que Mas já foi conversado isso com a cúpula do partido? Olha, a gente tem iniciado um debate interno, mas essa é uma discussão que o presidente Marcos Pereira, que é o líder do nosso conjunto, vai fazer na hora certa com os presidentes estaduais dos republicanos. Eu acho difícil, no primeiro momento, os republicanos apoiar integralmente a reeleição do presidente Lula, mas eu acho que tem espaço para se dialogar nesses próximos 3 meses. O presidente Marcos Pereira tem um excelente diálogo com o presidente Lula. O presidente Lula tem um carinho grande por Marcos Pereira. Tanto é que o presidente Lula pensou em Marcos Pereira como opção para ser presidente da Câmara dos Deputados, e é fundamental que a gente possa exercitar nesses próximos 3 meses um diálogo sobre as eleições de 2026. Eu acho que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro é legítima. Ele é senador da República. Hoje todas as pesquisas apontam que ele já tem uma intenção de mais de 35% dos votos, representa a direita brasileira, e eu acho que eles fizeram uma avaliação entre apoiar uma candidatura de centro e manter o bolsonarismo vivo no Brasil. Eles preferiram manter o bolsonarismo vivo no país e falar para uma parte da sociedade brasileira. Entretanto, adversário não se escolhe, se enfrenta e se debate e vai para as urnas. O presidente Lula, desde o primeiro momento, a gente sabe a história de luta, de compromisso e comprometimento que o presidente Lula tem com o nosso país. Ele nunca tratou das eleições de 26, mas independente do candidato que vier a disputar as eleições, o nosso governo vai estar pronto para mostrar ao povo do brasileiro todas as conquistas sociais e econômicas que nós tivemos nesses 3 anos. O adversário não se escolhe, se enfrenta e se debate e faz o debate no processo eleitoral. Mas vai ser 2026 uma eleição muito bonita, mas eu tenho certeza que será uma vitória, mais uma vez, da democracia e do povo brasileiro. Ô ministro, rapidamente para eu passar para o Theo, não sendo mais candidato à presidência da República, vale a ressalva, pelo menos até aqui, Tarcísio de Freitas continua refém do bolsonarismo para se reeleger governador de São Paulo? Estou usando palavras que o senhor já usou em entrevista ao Bastidores CNN, que ele estava preso na bolha bolsonarista. Olha, eu acho que o governador Tarcísio ele tem feito uma boa gestão
à frente do Estado de São Paulo. É um quadro muito qualificado. Independente da relação institucional, eu tenho uma relação pessoal com o governador Tarcísio. Eu sempre converso um pouco com ele sobre o momento econômico do Brasil. Ele é alguém que atuou fortemente também na área da infraestrutura. Nós temos várias parcerias administrativas e quero dar essa notícia aqui. No próximo dia 15 de fevereiro, até o dia 15 de fevereiro, nós estaremos aqui novamente em São Paulo para dar ordem de serviço do Túnel de Santos, uma obra de mais de 6 bilhões de reais, que será fundamental para a Baixada Santista, uma obra que foi construída entre o presidente Lula e o governador Tarcísio, e acho que essa é a beleza da democracia. Eu quero, Tainá, dar um testemunho. O presidente Lula não tem preconceito com o governador. Governador de direita, de esquerda, de centro, ele procurou ajudar muitos governadores nesses últimos 3 anos à frente da presidência. Então, é natural que uma possível disputa do governador Tarcísio e ele se reelegendo novamente será uma vitória pessoal e já o primeiro teste dos 4 anos da sua gestão. Acho que o governador Tarcísio tem tempo pela frente, é muito jovem ainda, tem 50 anos, e ele sabe que muitas vezes é melhor dar um movimento de reflexão do que você ir para uma disputa presidencial a qualquer custo. Entretanto, nós temos que aguardar. Esses próximos 2 meses são importantes para uma reflexão, mas a minha impressão pessoal, o governador Tarcísio nunca me disse isso, é que ele deve ser candidato à reeleição aqui em São Paulo. Ministro, agora o senhor falou de segurança pública, que esse é um foco do governo do presidente Lula para o ano que vem, ainda mais um ano eleitoral, todo mundo de olho nesse assunto, não só o governo federal, mas os governos estaduais. Isso foi, inclusive, muito motivo de um desgaste entre o governo federal e os governos estaduais durante a elaboração da PEC da Segurança. Mas, para além da PEC da Segurança, tem o projeto de lei antifacção lá no Congresso Nacional, foi aprovado de uma forma na Câmara, foi aprovado de outra forma no Senado Federal. De que maneira que o senhor vê esse avanço do texto por lá, com o Guilherme Derrite novamente sendo cotado para a relatoria desse texto de novo na Câmara dos Deputados? Queria que o senhor desse um panorama aí desse que é um dos principais assuntos, como o senhor mencionou, inclusive para o governo federal. Olha, primeiro, desde a redemocratização do Brasil e da nossa Constituição, eu acho que faltou por parte da classe política brasileira e da própria sociedade um debate mais amplo sobre a segurança pública. Tanto é que foi se discutido muito nesses últimos anos a educação, a saúde, a pauta da infraestrutura, mas faltou por parte de toda a classe política brasileira um maior debate sobre a segurança pública no Brasil. Você sabe que está na Constituição Federal, no artigo 144, que segurança pública é dever dos estados. Mas só que hoje, se não houver ações integradas do governo federal, governos estaduais e municípios, as coisas não funcionam. Tanto é que a gente precisa ampliar a fiscalização das fronteiras no Brasil para combater a entrada de drogas, né, e de armas no país. A gente precisa melhor discutir o papel de segurança pública nos próprios estados, né? Como é que a gente pode ter mais ações integradas entre a Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, toda a força de segurança pública, Exército, envolvido numa grande política pública de gestão permanente da segurança, com novos equipamentos, novos investimentos, com melhoria na governança da segurança pública, investimentos em inteligência, que ninguém faz segurança pública sem inteligência, envolvendo também os municípios através das guardas municipais. Então, eu acho que esse grande debate de convergência na pauta da segurança, ele tem que avançar. Hoje eu estava lendo a entrevista do nosso ministro Lewandowski, já também defendendo a importância do Ministério da Segurança. Eu acho que esse debate é fundamental para o Brasil, para a gente discutir financiamento e discutir algumas pautas que a gente precisa enfrentar. Por exemplo, Tainá, você que é mulher,
e uma excelente profissional. O Brasil precisa fazer, e o presidente Lula já está trabalhando nisso, uma grande campanha contra o feminicídio no Brasil. Não tem sentido, 4 mulheres diariamente no nosso país são assassinadas vítimas de feminicídio. No ano de 2024, quase 1.500 mulheres, Theo, perderam as suas vidas vítimas de feminicídio. Semana retrasada eu vi um cidadão que matou a esposa na frente dos filhos. Um cidadão desse não tem jeito. Um cidadão desse, nós temos que o Brasil avaliar até a pena de morte para esse tipo de indivíduo. Porque o cara que tira uma vida de uma mulher, de uma mãe de família, esse cara não merece estar entre nós. Eu acho que o próprio governo e a centro-esquerda brasileira precisa melhor discutir as tipificações da segurança pública. A gente precisa ter leis mais duras, mais rígidas, para a gente não aceitar qualquer tipo de violência contra a mulher brasileira. E esse debate o presidente Lula já está fazendo internamente e nós queremos ampliar cada vez mais essa discussão nos estados e nos municípios. Eu aprendi com minha avó e aí, Tainá, eu falo como... não como ministro, eu falo como esposo, eu falo como pai de uma filha. Em mulher não se bate nem com a flor. E lugar de mulher é onde ela quiser. E é por isso que a gente precisa, de maneira coletiva, por isso que eu vim a São Paulo hoje lançar uma grande campanha nos aeroportos brasileiros contra o feminicídio, que a partir de hoje estará em todos os aeroportos e aviões do Brasil, fazendo com que a sociedade faça uma reflexão. Nós não podemos aceitar o aumento, né, da criminalidade e do feminicídio e da violência contra a mulher brasileira. Excelente a sua iniciativa, parabéns para o senhor, Obrigado. Pelo governo, para estar olhando com maior atenção para essa epidemia de mortes de feminicídio no país. A gente chegou a falar na semana passada que sim, seria uma prioridade. O presidente Lula já está buscando até iniciativas privadas, empresas, para poder promover esses programas contra a violência contra a mulher. Ministro, rapidinho, o senhor falou sobre pena de morte. É uma defesa que o senhor faz, isso está sendo ventilado pela oposição para ser inserido na PEC da segurança. O senhor concorda? E aí eu já vou emendar um outro assunto para o senhor comentar, que é sobre o aumento de voos. Nada tem a ver com segurança, mas só para deixar as coisas claras aqui. Sobre o aumento de voos no Santos Dumont, o senhor confirma também? Tem esses números? Também. Primeiro, Tainá, eu acho que é muito importante que a gente faça essa discussão. E aí eu falo como um Silvio, como o meu CPF não é uma posição de governo. Eu acho que um debate de uma prisão perpétua, né, e até de uma possível pena de morte, em casos de uma violência nesse tipo contra a mulher, precisa ser discutido no Brasil. A criminalidade contra a mulher no mundo, ela é crescente, mas quando você pega os países que têm regras mais duras, a gente percebe uma criminalidade menor. Então esse é um debate que tem que ser feito dentro de uma reflexão coletiva. Em relação ao Rio de Janeiro, a gente está vivendo o melhor momento da aviação do Estado. Para você ter uma ideia, o aeroporto do Galeão saiu de 5 milhões de passageiros de 2022 para quase 15 milhões esse ano agora de 2025. O Santos Dumont, ele está há 3 anos com 6 milhões e meio de passageiros. Qual é a nossa ideia? Essa questão que foi construída com o Tribunal de Contas da União, com a concessionária, com o Ministério, com a ANAC, liderado pelo ministro relator Benjamin Zimmermann e com apoio de todo o Tribunal de Contas e da área técnica, é que a gente amplie as operações no Galeão, mas ao mesmo tempo a gente possa ir voltando às operações no Santos Dumont, porque como a gente está tendo um turismo crescente no Rio, cada vez mais brasileiros e brasileiras viajando para o Rio de Janeiro e estrangeiros também, a gente quer ampliar a movimentação do aeroporto de Santos Dumont e do aeroporto do Galeão. Ministro, obrigada mais uma vez pela sua passagem no Bastidores CNN. Já te desejo um Feliz Natal para o senhor, para a sua família, um próspero ano novo. Até 2026. Obrigada. Tainá, para você também, parabéns pelo trabalho, cumprimentar o nosso Theo, em nome de Theo, a todos que fazem
a CNN de maneira responsável, pedagógica, sempre levando as informações ao povo brasileiro. E eu quero aproveitar e desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo de muita paz, de muita saúde, de muita esperança, e nós vamos continuar trabalhando muito para cada vez mais fazendo o Brasil dos brasileiros. Feliz 2026. Tchau, tchau, ministro. Obrigada.